Boa noite, pessoal. Hoje vamos fazer o capítulo 7 de Filosofia. No capítulo 7 vamos falar um pouco sobre Aristóteles. Vamos fazer alguns comentários, alguns apontamentos, algumas observações para auxiliar vocês no melhor entendimento do autor. Os pontos que eu destaquei aqui estão diretamente ligados com a perspectiva de aprendizagem que tem lá no início do capítulo. Queria destacar para vocês, no primeiro momento, a questão histórica, que Aristóteles vem de Estagira, ele vem aos 18 anos para aprofundar seus estudos na Academia de Platão. E passa muitos anos na Academia de Platão. Platão falece e o sobrinho de Platão assume com outra perspectiva. Ele sai da academia, com a perspectiva mais voltada para a geometria, para a matemática. Ele sai da academia. E outra coisa que é importante relatar da vida dele é que ele foi tutor de Alexandre o Grande. Quando Alexandre assume o trono, ele retorna a Atenas, onde forma a sua própria escola, vamos chamar assim, para onde ele passava seus ensinamentos, fazia suas explorações, chamada de Liceu. O que é importante a gente, apesar de ser discípulo de Platão, o que é importante a gente diferenciar no primeiro momento é a questão da metafísica, porque para Aristóteles nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos, ou seja, há uma valorização dos sentidos. A primeira etapa do conhecimento para o autor, não estamos falando que é a etapa mais importante, mas a etapa dos sentidos, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode sentir, Enquanto, se a gente lembrar na teoria de Platão, dos dois mundos, o mundo sensível, que é uma cópia, é um mundo desprezado na teoria de Platão. Por quê? Porque a perfeição está no mundo das ideias, está no mundo inteligível. Então, qual é o exercício crítico e filosófico? O exercício crítico, filosófico, reflexivo é para quê? Para tentar fazer com que esse mundo a gente rememorasse o que estava nesse mundo perfeito, a teoria da reminiscência. Já nascemos com ideias inatas, como a gente viu no capítulo anterior, e queríamos rememorar essas ideias. A metafísica de Aristóteles não. A metafísica de Aristóteles, ela começa pelo próprio sentido, É uma das etapas do processo de conhecimento, e isso já o diferencia de Platão. E aí você tem, por exemplo, por que esse conhecimento é um processo? Ainda temos a perspectiva das transformações que retorna lá a questão do imobilismo. A essência do conhecimento está naquilo que é imutável, de Platão, de Parmênides, e aquilo, tudo flui, a transformação era fundamental para Heráclito. Você vê que na perspectiva de Platão, o mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo que deveria ser atingido, as ideias inatas, a gente vê uma perspectiva muito mais, um olhar muito mais voltado para a questão do imobilismo. Não que aqui a gente não fale de essência também, Aristóteles fala que temos que investigar aquilo que é essencial, e também temos o que ele chama de acidente. O que é o acidente? Essências são aquelas características que são universais naquele indivíduo ou naquele objeto, naquilo que a gente quer conhecer. Por exemplo, os seres humanos, o que é universal e essencial no ser humano? A racionalidade, por exemplo. A racionalidade é uma característica universal de todos os seres humanos, por isso que é essencial, Por isso que é essencial. Essência de todo ser humano, ser racional. E aí, o que seria o acidente? São características que não são universais e nem essenciais. Por exemplo, esse ser humano pode ter um olho azul, pode ter um olho castanho, pode ter um olho preto, sem problema nenhum, a cor dos seus olhos. Mas a essência é o que? Aquela característica universal. Por exemplo, no ser humano, a racionalidade. O ato e potência fala da questão nos remete muito à questão do que tudo flui.
lá de Heráclito, da transformação. Tá? O que é ato? É o que aquilo é, e potência, o que ela pode vir a ser. Quais são as nossas potencialidades? Vocês, por exemplo, agora, atualmente, são alunos do ensino médio. Tá? Potencialmente, vocês podem vir a ser, né, universitários. Então você tem, né? Então você vê que volta um pouco a questão da discussão do imobilismo e, né, do mobilismo e da transformação que a gente fez lá nos pré-socráticos em Parmênides e Heráclito. Tá? Então fala um pouquinho da essência, ato e potência. Outra questão são das 4 causas. A causa material, do que o objeto é constituído, tá? A causa eficiente são as diversas transformações que aquele objeto pode sofrer, tá? Então você vê mais uma vez a perspectiva da transformação, as transformações que aquele objeto pode sofrer e a causa formal, a forma que muitas vezes ele assume. Só que a principal causa para Aristóteles é a causa final, tá? Inclusive é dela que a filosofia deveria se ocupar, tá? Qual a finalidade, né, do objeto? Tá? Qual a sua finalidade? Ele fala, no capítulo, inclusive, tem o exemplo do machado. Qual a finalidade do machado? Desculpa, é cortar. Tá? É essa a finalidade. E é para buscar a finalidade do objeto, para buscar a finalidade das coisas, precisamos racionalizar cada vez mais. Tá? É por isso que está o papel da filosofia. Você vê que as outras ciências, material, do que ela é feito, né? As transformações que ela sofre, né? As formas que ela assume, pode ser muito bem elucidadas pelas ciências que a gente chama de ciências naturais. Mas a finalidade, qual a finalidade desses objetos, aí que entra um papel muito que ele chama preponderante, né? Que é a causa mais importante dos objetos, sua finalidade, aí que entraria o papel da filosofia. Então, né, a definição dos objetos através das 4 causas. Vê que Aristóteles, né, ele também fez muita sobre a questão da biologia, sobre as ciências naturais, tá? Sobre filosofia, poesia. Então é um autor que abordou diversos, né? Trabalhou em diversas áreas, tá? Um filósofo que trabalhou em diversas áreas. Por isso também a gente retorna aqui essa valorização do mundo dos sentidos. Uma valorização extrema, não. Tá? Mas, diferente de Platão, ele reconhece o mundo dos sentidos, tá? Como, né? Ou melhor, né? Os sentidos como uma das etapas do processo de conhecimento. E também a gente pode falar um pouquinho, tá? É bom a gente falar um pouquinho da política de Platão. Primeiro, lembrando, né? O homem como animal social, o homem como um animal social e político, porque nos construímos, tá? Nos construímos em sociedade. É essa a perspectiva, né, do homem ser um animal social e político. Nos construímos através das nossas relações que estabelecemos, tá? E político, não é política da questão institucional, tá? Então, quando a gente fala em política, ela já pensa logo em vereador, prefeito, senador ou presidente. Não. Estamos falando de um homem que também faz as suas escolhas. E quando a gente fala de escolhas, a gente está falando, né, muitas vezes onde nós pautamos, né, nosso comportamento, como nossas ações, da onde derivam nossas ações. E a ética de Platão, de Aristóteles, fala sobre a questão do justo meio. O que seria, né, a ética do justo meio? Não podemos ser comedidos, mas também não podemos ser exagerados. Temos que achar um meio termo entre os extremos, exatamente porque vivemos em sociedade. Tá? A finalidade da nossa ação, segundo o autor, a finalidade para os indivíduos seria a felicidade. E como alcançamos e como a buscamos? Através do justo meio. Porque não podemos
ser muito comedidos, senão, vamos dizer assim, outros indivíduos vão passar por cima de nós, ou passar por cima dos nossos direitos, e não podemos ser muito exagerados, senão somos nós que passamos por cima, nessa interpretação que eu dou, que passamos por cima dos direitos dos outros. Por quê? Porque vivemos em sociedade, tá? Porque somos um animal que nos construímos em sociedade e fazemos as nossas escolhas, e aonde elas devem estar pautadas, né, no meio termo, nem ser muito exagerado, nem ser muito comedido, tá? E qual seria o papel do governante? A soma da felicidade de todos? Não, tá? O papel do governante, quando fala também que a finalidade do governo seria a busca da felicidade, mas a busca de uma felicidade geral, tá? É essa a perspectiva do governo, que deveria ter um governo para Aristóteles, a busca da felicidade como um todo. Então não estamos falando da felicidade individual, não estamos falando da felicidade fugaz, né, de um ou de um indivíduo, então, ou de alguns indivíduos. Estamos falando da busca de uma felicidade geral. É ali que deve ser pautada as ações, né, de um governo.